sou muito grato à contabilidade porque ela me traz um viés muito técnico em relação a isso, né? De como que a gente chega nesse número. E se você entende como você chegou nesse resultado, você sabe o que fazer para melhorar ele, né? E eu tenho batido muito nessa tecla com os nossos board members ou interessados em se tornarem conselheiros aqui pela Board Academy, da importância de se conhecer os números. Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, indo ao ar todas as segundas-feiras às 20 horas, tanto pelo nosso canal no YouTube, como também pelo nosso Spotify. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo e eu te convido a fazer a sua inscrição, ativar o sininho para que você receba a notificação de outros episódios, seja do podcast Os Conselheiros, como também de outros conteúdos aqui da Board Academy. No podcast Os Conselheiros, nós trazemos conteúdos e histórias de vida pessoal e profissional de empresários, executivos, conselheiros que contam um pouco sobre a sua trajetória e, com isso, nos trazem grandes reflexões, aprendizados, insights para que possamos também utilizar no nosso dia a dia. Hoje eu tenho o privilégio, a honra de trazer um colega. Sim, colega porque ele também é conselheiro, colega porque ele escreveu um livro em coautoria comigo, aqui pela Board Academy, o livro Os Conselheiros. Você é um board member? É um conselheiro? Fica aqui o convite para também participar conosco dos próximos volumes do livro Os Conselheiros, História de Homens e Mulheres rumo ao Conselho. Eu estou falando dele, Douglas Gaio, que é empresário, é consultor, é conselheiro e também escritor. Douglas, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Marcelo. Olá, conselheiros. Todo mundo bem? Queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês, agradecer pelo convite e dizer que para a gente tem um significado muito importante, muito valioso. A gente está aqui dividindo um pouquinho da nossa história com vocês. Obrigado mesmo. Eu é que agradeço pelo seu tempo. Sei que não foi simples, não foi atravessar a rua, né? A gente estava falando aqui um pouco antes, tão complexo é uma viagem, né? Saindo lá da sua terra. Lá não tem trânsito, mas aqui tem. Então foi fácil chegar no aeroporto lá, mas quando chega aqui em São Paulo, as coisas não são muito parecidas com a sua terra natal. Daqui a pouco você vai falar dela, né? Então tem toda uma questão aí do trajeto entre ir e vir. Então eu te agradeço muito pelo seu tempo aqui conosco. E já para começar a nossa conversa, bom, primeiro lugar, eu quero que você se sinta em casa. Aqui na sede da Board Academy, aqui nos nossos estúdios, todo board member e todo aluno, todo empresário, todos que convivem conosco são muito bem-vindos. Então eu quero que você se sinta realmente em casa. É um papo, é um bate-papo, como se quem está aqui nas câmeras fosse mais um colega, uma colega que está nos assistindo, que está conversando com a gente. Inclusive, eu quero te pedir, coloca aí no chat de que cidade você está falando. Né? Tem gente do Brasil todo, né, Rafaela? Tem gente que participa conosco de vários lugares, às vezes até pessoas de outros países. Então, quero aqui que você coloque aqui se você já é um board member e de qual cidade você está falando. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para você é justamente essa. Da onde você veio? Qual que é a origem do Douglas? Né? Conta para a gente um pouco dessa infância, primeiros passos na carreira, formação educacional, até a gente chegar então e contar o que você está fazendo hoje e entrar propriamente em algum tema mais técnico. Então, Marcelo, o Douglas é filho da dona Zenaide, do seu Marcelino, né? Vem lá de Blumenau, Santa Catarina. E o Douglas, graças a Deus, nunca passou necessidade na vida, mas vontade eu passei muita, né? E eu entendi que para minha vida, para eu conseguir atingir os objetivos que eu queria para minha vida, para minha família, agora para os meus filhos, né? A educação, ela é um ponto primordial. E aí eu acho que as nossas histórias se conectam neste momento, né? Então, entre 4 MBAs que eu tenho, né? Formação aí na área contábil, trabalhei muito tempo em banco, eu brinco que eu quebrei muita empresa, né? Porque eu tinha que chegar pro cara e dizer, olha, pega esse dinheiro que é bom para você, e aquilo era bom para eu bater as minhas metas e não efetivamente para a empresa, né? E esse processo de educação constante me trouxe aqui, me fez ser consultor de empresas, me fez ser empresário, né? E hoje a gente consegue fazer o processo inverso. Hoje a minha missão de vida é melhorar resultados de empresas, né? Então, acho que um pouquinho da história se resume a isso, assim, um cara apaixonado por aprender, né? A gente conversava um pouquinho antes do podcast aqui, né? Do quão importante isso é, né? Do quanto que isso traz a gente de um ponto A até um ponto B de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais tranquila, né?
Então, acho que é isso. Me perguntaram uma vez quem que era o Douglas, eu estou em crise de identidade até hoje para responder, né? Mas eu acho que o que mais me representa nessa jornada, nessa caminhada aí, é isso, é um eterno aprendiz. Eu gostei dessa sua introdução, porque na introdução você honrou o seu pai e a sua mãe, seu Marcelino e Dona Zenaide. Um abraço para vocês, tenho certeza que depois, através do Douglas, vocês vão ter acesso a esse episódio aqui, então fica já desde já a saudação a vocês dois e parabéns pelo filhão aí que vocês criaram. E você citou também sua família, não citou nome, mas esposa, filhos, ou seja, já dá, em poucos minutos já dá para perceber que você é um cara de família, porque você honrou pai, mãe, esposa e filhos. Então parabéns por isso. Antes da gente caminhar um pouco no que você está fazendo hoje aqui, você falou de 4 MBAs, mas antes do MBA vem a faculdade. E vem aquele período ali que cada um tem uma idade diferente, 17, 18, outros 20 e poucos, para escolher a primeira formação. Como é que se deu isso? Foi uma influência familiar? Foi alguma carreira que estava na moda na época? Como você escolheu a formação que você ia ou pretendia iniciar a sua carreira? Pelo contrário, Marcelo, eu sempre fui um cara que fui contra a marés, né? Todo mundo ia para um lado e eu não me sentia parte daquilo e eu queria fazer alguma coisa diferente. Então, na minha época, por falta de opção, a maioria do pessoal fazia administração, né? Ah, vou fazer administração. Eu falei, não, mas eu não quero isso, eu quero fazer uma coisa diferente. Se todo mundo faz administração, eu preciso procurar algo diferente. E aí veio ciências contábeis. E a contabilidade, de uma maneira geral, apesar de eu nunca ter atuado na área, a contabilidade me traz uma visão hoje estratégica de resultado dentro da empresa muito grande, né? Quando a gente olha o DRE, o demonstrativo de resultado de exercício da tua empresa, aí a gente olha com uma intimidade muito grande, né? Então, eu percebo que isso fez muita diferença na minha vida profissional. Durante esse processo de consultoria, durante o processo de que você implanta o conselho dentro de uma empresa, né, a gente vê o empresário, às vezes, com dificuldade de ler, né, esse demonstrativo de resultado, né? Então, eu sou muito grato à contabilidade porque ela me traz um viés muito técnico em relação a isso, né, de como que a gente chega nesse número. E se você entende como você chegou nesse resultado, você sabe o que fazer para melhorar ele, né? É interessante isso que você está falando. Eu sou formado em administração, minha primeira formação, mas depois também fui buscar outros conceitos, assim como contabilidade, para chegar até o cargo de C-Level como CFO, que foi a minha trajetória profissional, né? E eu tenho batido muito nessa tecla com os nossos board members ou interessados em se tornarem conselheiros aqui pela Board Academy, da importância de se conhecer os números. Ninguém precisa ser um controller, um contador ou um financeiro nato, né? Especialmente aqueles que fizeram carreira em outras áreas, RH, na parte industrial, na parte comercial. Finanças não foi a primeira cadeira dele, né? Mas precisa entender, precisa conseguir pegar um balanço, um DRE, um projeto e analisar ali a TIR, né, o valuation de um determinado projeto, para entender e, inclusive, poder aconselhar melhor aquele empresário, né? E isso, se a pessoa não tem esse conhecimento, vai fazer falta na sua análise, seja como empresário, como consultor, como executivo e agora no chapéu de conselheiro também, você concorda? Perfeito. Eu costumo dizer que gerenciar uma empresa é como dirigir um carro, né? A gente tem, às vezes, acha que é complexo o processo e tal, né? Mas a gente consegue fazer, eu gosto bastante de histórias, quem me conhece sabe que eu sou o cara das analogias, né? E quando você vai dirigir o teu carro, você precisa primeiro saber onde que você tá, né? Segundo, onde que você quer chegar, é o teu destino, né? E durante esse processo você precisa de um marcador de velocidade, um marcador de combustível, um marcador de temperatura do motor, um GPS se você não conhece o caminho, né? E se a gente for fazer analogia, a empresa é a mesma coisa, né? Eu preciso saber onde que eu tô, então qual que é o meu atual nível de saúde operacional, saúde comercial, saúde financeira? Eu preciso definir onde que eu quero chegar lá na frente, então o meu alvo, né? O meu planejamento estratégico, a gente tem uma mística por trás disso tudo. Tem muito empresário, desculpa o parênteses, tem muito empresário, eu quero ser o número 1, tá? Número 1 do quê? Do quê? Quanto que é esse? Quando, né? E além disso, né, quando você começa esse processo de deslocar a tua empresa de um ponto A até um ponto B, você precisa de um painel de controle. Você está o tempo inteiro olhando para o velocímetro do teu carro ali, né? E eu acho que essa formação, ela me trouxe um viés muito forte nesse sentido de, cara, olha o tempo inteiro para o marcador de velocidade do teu carro para ver se você não vai levar uma multa, ou para ver se você não vai ficar sem combustível no caminho, ou para ver se de repente até você não está tão rápido que daqui a pouco você pode se acidentar numa curva, né? Ou vai chegar atrasado para gravar o podcast, né? Então, acho que isso é uma coisa, inclusive, que a gente, quanto empresário, acha
peca bastante nesse sentido, de fazer a gestão por achismo, né? Eu acho que a empresa tá boa. Eu acho que o meu produto tem que precificar tantos reais. Não, eu acho que a minha margem é tanta, né? E a gente não tem mais espaço para isso, né? A gente está numa velocidade tão rápida de mudança das empresas, do mundo, de uma maneira geral, né? Que se você não tiver a certeza absoluta do teu resultado, você vai estar gerenciando de forma leviana a empresa, né? Legal. Aí você faz contabilidade, muitos colegas ali ou já eram contadores porque fizeram técnico de contabilidade, ou mesmo aqueles que não eram, vão buscar um trabalho de contador, seja numa empresa ou no escritório contábil, ou muitos viraram donos do próprio escritório contábil, mas isso não foi o que aconteceu com você. O que veio na sequência? Na época, eu já fazia parte do Itaú, já trabalhava no Itaú, e aquilo realmente me apetecia muito, a vivacidade que eles têm por meta, né? Isso é uma outra coisa que eu trago muito do banco, né? A gente costuma, no Brasil, ter uma postura um pouco mais vitimista, né? E o banco é assim. Janeiro é um mês ruim para você captar recurso, porque todo mundo tira férias, né? Férias, final de ano, troca de carro, troca de casa. E aí o banco poderia simplesmente dizer, não, então tá bom, né? Então não vamos botar meta de captação de recurso esse mês, porque é ruim para isso, né? E o banco faz exatamente o oposto. Justo naquele mês que é difícil você captar o recurso, ele triplica a tua meta. Porque aquilo te traz uma pegada diferente, aquilo te obriga você a criar uma estratégia diferente. E esse mundo sempre me atraiu muito, né? Esse mundo de não ser mais do mesmo, ou de não ter um conformismo, né? Eu acho que o Douglas sempre foi um eterno inconformado com as coisas assim, né? De querer mais, de querer crescer, evoluir. Então, por isso que a gente optou mais por esse lado do banco, efetivamente, do que o lado mais contábil, que é um lado mais, talvez mais seguro, né? Importantíssimo, né? A gente menospreza muito, a gente usa muito errado a contabilidade hoje, né? A gente acha que é para o fisco e a gente realmente deveria usar ela mais para o processo de gestão da gente, né? Mas eu acho que essa formiguinha de resultado, de querer mais, me picou lá e aí fiquei por lá mesmo. Legal. Eu estava conversando, você falou disso, eu estava conversando ontem com um amigo meu que é um contador nato e que foi trabalhar numa empresa durante um bom tempo. Em determinado momento decidiu montar o seu escritório contábil para atender pequenos comércios, pequenas empresas, né? E ontem a gente estava conversando sobre isso e ele falando justamente que, Marcelo, eu tenho que dar o próximo passo, que é virar uma contabilidade consultiva. Não dá mais só para eu gerar guia, né? Eu tenho que olhar para dentro da empresa do meu cliente e ajudá-lo a reduzir custo, a ter um planejamento tributário para pagar menos imposto, a olhar para a folha de pagamento dele não só como o processamento da folha, mas ver se ele está correndo risco trabalhista de alguma forma, né? Falei assim, pô, legal, ainda bem que você está tendo essa visão agora, porque a contabilidade nua e crua, em algum momento, uma automação, um sistema, uma inteligência artificial, enfim, vai fazer por conta própria. O empresário vai lá, ao emitir a nota fiscal, já de alguma forma tudo vai ser contabilizado e aí cadê a figura do contador se ele não virar um consultor, um braço direito do empresário, né? E a gente falava um pouquinho antes, né, Marcelo, sobre as experiências de consumo que você gera para o teu cliente, né? E para mim esse é um dos fatores determinantes do sucesso de uma empresa, né? Então, e eu costumo dizer sempre que a quantidade de dinheiro que você tem está diretamente relacionada com a quantidade de pessoas que você ajuda, ponto, né? Então, um empresário que tem esse viés, né, tem essa percepção de que ele precisa não só mais fazer o trivial, não só mais fazer o básico, ele está um passo à frente, né? E com certeza você gera mais valor, você agrega valor para o empresário que está na outra ponta, né? Então, eu acho que isso é primordial, essa evolução, né? Esse inconformismo em simplesmente, é o que eu preciso, tá aqui, tá guia aqui, né? Ou qualquer outro exemplo, né? A gente falava sobre outros assuntos antes, outros segmentos, né? Então, eu vendo água. Não, então tá aqui tua água. Mas e aí? O que a gente pode colocar de experiência de consumo numa água, né? Como que eu posso transformar isso em algo que o cliente vai pagar muito mais caro, né? Porque ele tá sedento por isso, né? Então, acho que é bem importante esse processo. Legal. E aí você, no Itaú, você teria uma chance ali de uma estrada, né? Numa grande instituição, de fazer uma carreira, mas em determinado momento você decide sair do Itaú. Como se deu isso? Eu fui promovido ao mercado de trabalho lá, né? Foi convidado a ser feliz em outro lugar. Convidado a ser feliz em outro lugar, exatamente. E eu acho que o Papai do Céu é muito bom na vida da gente, assim, né? Tem coisas que a gente tem, decisões que a gente não tem coragem de tomar e às vezes vem a vida e toma por você, assim, né? E foi eu tenho 2 ou 3 grandes ciclos na minha vida que eu percebo, assim, a gente não entende na hora por que as coisas acontecem, né? E com o passar do tempo vem a maturidade, né? Vem a sabedoria e você acaba entendendo o quão bom foi aquilo, né?
E como todo esse meu viés, essa minha formação sempre foi mais para a área financeira, e o banco me deu esse respaldo todo, né, de análise de balanços, de entender, e eu via muitas empresas quebrando e eu não conseguia aceitar aquilo, né? E o gerente do banco, pasmem, ele sabe que você vai quebrar antes mesmo do que você quanto empresário, sabe, Você né? está olhando os indicadores ali, tá vendo que o cara tá ficando cada vez mais endividado. O tempo Aquilo inteiro. vai virar uma bola de neve, né? O banco se tornou sócio majoritário dele, porque tem mais dinheiro no banco dentro do negócio do que o capital do próprio cara. Exato. E, gente, assim, né, eu tenho licença poética para falar do Itaú porque eu vivi lá dentro, mas a diferença do banco, né, do remédio do veneno é a dose que você toma. Então, se você souber utilizar o banco, é uma ferramenta fantástica para impulsionar o teu crescimento. É que a gente usa meio de forma incorreta ele, né? E o meu problema dentro do banco sempre foi que eu estava passando por cima de alguns valores pessoais meus para poder bater meta. E aí eu cheguei a um ponto de entender que isso não fazia mais sentido, né? E aí por isso que eu brinquei, que eu quebrei muita empresa e hoje eu faço o processo inverso. Hoje a minha missão de vida é fazer elas melhorarem os seus resultados. Vamos pensar o seguinte, né? De novo, um parênteses aqui. Eu com chapéu de financeiro. Uhum. O mais fácil para um supervisor, um coordenador de uma empresa é ter linha de crédito à vontade com o banco, porque o banco me empresta, eu tampo o buraco ali, pago o fornecedor, mas eu estou criando uma bola de neve que vai estourar em algum lugar e pode ser que eu não esteja mais lá para segurar essa bucha, né? Perfeito. Então, o empresário tem que olhar com muito carinho como é que está sendo a gestão financeira da sua empresa para não deixar isso acontecer. E aí entra o trabalho da consultoria de, peraí, você está ganhando aqui em cima, mas está perdendo aqui na despesa financeira. A fórmula está errada. Vamos olhar esse DRE para ver aonde que está a diferença. Você tá precificando errado o seu produto na venda, você está comprando muito caro, você está dando muito prazo e está comprando com menos prazo. Esse ciclo não está fechando. Perfeito. Eu costumo dizer que a gente muitas vezes toma um remédio para causa errada, né? Eu tô com dor de cabeça e a gente vai lá, toma um remédio para dor de cabeça e passa momentaneamente, né? Só que o teu problema daqui a pouco é de estômago. Então daqui a um dia, 2, vai voltar aquela dor de cabeça, né? E trazer dinheiro para dentro do caixa da empresa realmente é a coisa mais fácil que você tem para fazer, mas ele resolve o teu sintoma e não a causa, né? Eu e as minhas analogias, né? Eu costumo dizer que quando você capta recurso, aí eu tô falando de capital de giro, né? Não para investimento, não para crescimento, né? Para jogar dentro do caixa da empresa, é como se você fosse secar o chão, né? Só que a torneira tá aberta. Então tu seca, quando você vai torcer o pano já tá tudo de novo molhado, né? Então você tem que resolver de fato a causa e não a consequência, né? Muitas empresas nos procuram quanto conselheiro, quanto consultor, né? Ah, Douglas, eu tô com um problema de caixa. Eu sempre duvido dessa expressão. Porque eu acredito que o problema não é o caixa, é uma consequência. Você está sentindo no caixa, você está estourando isso no caixa. Mas, de fato, pode ser um problema de volume de venda, um problema de margem, um problema de precificação, uma estrutura que está desalinhada para você produzir aquilo. Matéria-prima está presa no estoque, imobilizou capital. Ou, como é bem comum, né? Aqui em São Paulo eu sei que não acontece, lá no Sul acontece bastante, né? O cara tira um monte de dinheiro da empresa para investir na pessoa física, construir casa. Acontece isso lá também, de ter empresário rico e empresa quebrada? Tem bastante. Não, eu pensei que fosse só na China. Acontece muito isso. E aí você tocou num ponto assim, a gente não tem script aqui, não combinou nada, mas como é importante isso, né? E você, empresário que está nos assistindo, se isso servir para você, amém, ótimo. Se não servir, não fica chateado com a gente, mas é porque a gente vê esse cenário acontecendo realmente no mercado. Muitos empresários tomando antecipação de dividendos, de um lucro que talvez nem tenha, nem aconteça naquele ano, e aí que vira o ano, contabilmente tem que virar um mútuo, né, uma dívida do empresário com a empresa. Então, o empresário está devendo para a empresa está devendo para o banco, e quando vê a empresa quebra, porque falta de caixa quebra a empresa. Né? E o dono está lá com o seu iate, está lá com a sua Ferrari, com a sua mansão, mas com uma empresa quebrada. Aí vai buscar recuperação judicial, mas aí muitas das recuperações judiciais, para não dizer a maioria, não retornam numa situação. Elas, na verdade, só postergam uma situação que é a falência efetiva da empresa. Né? E o conselho ele vem justamente para ajudar esse empresário a não chegar nesse ponto. Perfeito. Falar para ele, cara, quanto que você precisa para viver? Vamos definir aqui o seu prolabore como sócio executivo, que trabalha no negócio, porque se você é um sócio apenas investidor, você vai receber dividendos. Você não trabalha no negócio, você não tem direito a prolabore. Deveria, pelo menos. Deveria, né? É uma outra grande confusão que tem, né? O sócio que trabalha no negócio e o sócio que só investiu, aportou no negócio. Uma coisa é prolabore de quem trabalha, outra coisa é dividendos, que é retirado. E aí pode ter as regras de retirada, mas teoricamente eu primeiro apuro o lucro para depois distribuir. Né? E aí o lucro você faz o que você quiser com ele.
mas as coisas estão invertidas. É o empresário que dá a fatura do cartão de crédito ou tem o cartão da empresa para usar nas suas coisas pessoais, né? Então, despesa pessoal misturada com despesa da empresa. O processo de governança e o conselho vem justamente, não é para te proibir, empresário, de fazer nada disso, mas é fazer da forma correta, da forma que a empresa vai estar sanada, ninguém vai misturar e ninguém vai precisar ficar olhando o seu caixa pessoal, os seus bens patrimoniais pessoais, que são distintos da empresa. Não é o seu contador que tem que ficar olhando o que você tem de patrimônio ou onde você gasta o seu dinheiro da pessoa física. Isso é você, a administração sua, do seu cônjuge, né? E da empresa, sim, você tem uma estrutura de um financeiro, de um contador, né? De um consultor, de um conselho que vai ajudar a melhorar e, no final das contas, vai gerar mais lucro que vai voltar para o seu bolso de qualquer forma. Tem alguns pontos bem legais nisso que você falou, Marcelo. Primeiro, eu acredito que toda e qualquer empresa ela nasceu com o propósito de gerar riqueza. Se ela não estiver gerando riqueza, não faz sentido. Não é abraçar a árvore, não é abraçar. Né? Vamos lá, você tem que fazer social, eu concordo, você tem um cunho social por trás disso, um objeto social, como a gente gosta de falar, né? Só que até para fazer o social, você precisa criar lucro. A gente fazia um trabalho voluntário através da associação comercial da nossa cidade lá, de uma ONG, né? E essa ONG ela tem uma operação de reciclagem, e essa operação de reciclagem serve depois para tirar a meninada no contraturno da escola, tirar da rua para botar em oficinas e tal, né? E essa ONG não dava resultado. E aí não sustentava o social. Aí você imagina, se uma ONG que nasceu para ser sem fins lucrativos, ela precisa de dinheiro para sobreviver, imagina nós que nascemos com as nossas empresas para gerar riqueza, né? E a minha parte social eu já vou estar fazendo ao gerar empregos, perfeito, ao pagar impostos, né? Perfeito. Se eu puder fazer alguma coisa a mais, vamos fazer, não vamos, especialmente deixar de fazer, não vou poluir o ambiente com a minha produção. Minha produção tem que vir para produzir algo, alguma riqueza, sem estragar algo. Exato. Né? O segundo ponto importante disso que você tocou, metodologia de gestão, né? E a gente tem que entender que essa riqueza ela é gerada através de uma boa metodologia de gestão, né? Acabar com aquela gestão por achismo, eu vou no feeling, não, porque eu sou bom. O feeling funciona, tudo bem, né? Mas ele não pode ser sempre com essa aventura toda, né? E aí eu acredito que se você quer tirar 1 milhão por mês de dinheiro para você, de Prolabore, tudo bem. Mas aí eu pergunto, qual que é a inteligente ação que você tem que construir para a tua empresa gerar essa riqueza para que ela possa perpetuar, né? A saúde financeira da tua empresa está diretamente relacionada com o dinheiro que você tem. Se você tem dinheiro sobrando na empresa, você tem saúde financeira. Se você depende de capital de giro, cheque especial, antecipação de recebíveis, né? Que de novo acontece lá no Sul, imagino que aqui não acontece, né? Mas se você depende disso para sobreviver, você não tem saúde financeira. A gente tem que entender, quanto empresário, que a gente é o último a receber. Ou deveria ser, pelo menos, né? E você sim merece tirar 1 milhão por mês, 2, 5, quanto você quiser. O empresário merece ser rico, ser bem-sucedido. Perfeito. Ele está investindo, arriscando o patrimônio dele. Perfeito. Só que você tem que construir a máquina, né, que gera isso para você tirar isso sem ser ruim para o caixa da tua empresa, né? E a cerejinha do bolo é o conselho, né? Porque a decisão, quando ela é tomada de forma colegiada, ela traz muito mais assertividade para o processo, né, Marcelo? Então, de novo, assim, a gente também conversava um pouquinho a respeito disso. A gente, quanto empresário, geralmente a gente é bom em alguma coisa, né? Eu sou o melhor mecânico do mundo. Aí eu vou lá, eu monto uma oficina mecânica. Só que eu tenho uma visão muito profunda de um determinado assunto. E para a gente fazer, para a gente virar, nos tornarmos um bom executivo, a gente precisa ter uma visão mais horizontalizada. Eu preciso saber de finanças, de capital humano, eu preciso saber de operação, eu preciso saber de vendas, marketing. Né? Marketing. Então, o conselho, ele vem muito com esse papel de... Ele é complementar. Eu ia falar compensar, mas compensar talvez não seja uma palavra tão boa, né? Mas complementar aquilo que você tem de déficit nesses outros itens dentro da empresa. E aí você tocou num ponto importante, porque como complemento significa, vamos seguir nessa linha do mecânico da oficina, eu não posso ter conselheiros que sejam tão bons quanto eu em mecânica. Não faz sentido, porque Perfeito. Essa fortaleza eu já tenho. Perfeito. Então eu busco me cercar de conselheiros que tenham visões e experiências diferentes da minha para me complementar enquanto empresário. Perfeito. Essa é a grande vantagem. Perfeito. E talvez o empresário que está nos assistindo pode pensar assim, mas eu contrato funcionário que saiba isso. É diferente. A relação empresário com colaboradores, funcionários da sua empresa é uma. A relação do empresário com conselheiros é outra. É um colegiado. Uhum. Eu falo de igual para igual. Apesar de você ser o dono, eu sou um conselheiro independente, estou aqui para te ajudar. Eu não sou seu funcionário.
o nível de troca é outro, a experiência. A exposição que você teve é diferente, né, Marcelo? Então, quando eu trago alguém como você para dentro do conselho da minha empresa, eu tô trazendo um cara que tem as mesmas dores que eu. Um cara que sofreu as mesmas coisas que eu sofri, que talvez já tenha resolvido isso. Então, para que eu vou perder 10 anos testando coisas se eu posso trazer o Marcelo que tem esse sentimento de dono, essa dor de dono e já resolveu esse problema, né? Eu acho que esse é o papel, né? E, de novo, tem muito fantasma por trás disso, né? Tipo, mas o cara vai me julgar, né? Mas ele vai olhar a minha fragilidade. E tudo bem, a gente não está aqui para expor, né? Eu falo muito disso quando a gente implanta planejamento estratégico. A gente tem em todas as empresas que eu sou sócio, a gente não abre mão de governança, não abre mão de planejamento estratégico. Quando a gente é contratado através da consultoria, a gente também implanta isso. E a gente fala que a gente não está aqui para olhar o erro, a gente está aqui para olhar o processo, né? O que a gente pode melhorar nisso aqui para construir mais resultados, né? Então, realmente, assim, comentava com você de uma startup que a gente está lançando agora, nos próximos dias agora, e a primeira coisa que eu fiz foi ligar para 20 amigos que já passaram por aquele processo que eu passei e falar, e aí, qual que é a dica? O que você tem para me dizer? Né? O que eu tenho que me atentar nesse processo? E se a gente for parar para pensar, é um conselho, né? Eu informalmente montei um conselho para eu ter menos dor nesse processo, né? Aqui na Board Academy tem uma história que o Farias costuma contar, o nosso CEO, de um certo CEO que tinha alguns conselheiros, e um dos conselheiros, em determinada ocasião, chegou para esse CEO e falou assim, ô fulano, eu percebo que toda reunião de conselho, a gente fala sobre vários assuntos, você toma nota de todas as nossas recomendações aí na sua agenda, mas por que você não implementa todas elas? O conselheiro queria dar um tapinha, né, de luva de pelica ali no CEO. Aí o CEO olhou para aquele conselheiro e falou assim, você tem razão, eu tomo nota de tudo que vocês falam. Agora, eu só implemento aquilo que eu acredito. O que eu quero dizer com isso? Ou o que essa história, por analogia, nos traz? Você consultou 20 amigos que te deram conselhos, mas no final do dia, a decisão e o que você vai implementar é sua, é do empresário. Perfeito. Então, o empresário que está aqui nos assistindo, ele tem que entender isso, que o conselho ele serve para opinar, para te fazer pensar por prismas, por visões diferentes daquela que você teria talvez única. Mas a decisão cabe a você no final, porque a empresa é sua. O conselho não manda, o conselho consultivo. Ele opina, ele sugere, ele recomenda, mas o empresário é que continua tomando a decisão. Tem muito empresário que tem dúvidas sobre isso. Eu vou perder poder ao montar um conselho na minha empresa. E pelo contrário, você vai ganhar bala na agulha, você vai ganhar força, empowerment, tendo um conselho para te respaldar naquilo que você não conhece tanto. Mas a decisão vai ser sempre do empresário, do dono, do fundador, do CEO. A importância, inclusive, do alinhamento ao propósito de tudo isso, né, Marcelo, que a gente falava, né? Você ter um bom planejamento estratégico, ele facilita essa implantação de um conselho. Porque aí não é o que o Douglas acha que tinha que ser, o que o Marcelo acha que tinha que ser, o João, a Maria, o José. Pessoal, nós temos que sair daqui e ir para cá. O que vocês acreditam que a gente pode fazer para encurtar esse caminho, para acelerar esse caminho, né? Então, são ferramentas que ajudam de fato, né? E vamos lá, né? A gente tem que... algumas verdades precisam ser ditas, né? Ego não paga conta, né? Então, você tem duas opções daqui a pouco, né? Você pode continuar testando, validando e tudo bem. Não tem certo e errado. Só que eu, como bom ansioso não tratado que sou, né? Eu prefiro fazer isso em um mês, em um ano, do que levar 10, 15 anos para chegar no mesmo lugar, né? O pessoal fala muito isso pra gente da consultoria, né? Mas eu consegui vir até aqui sozinho, por que eu vou contratar consultoria? Eu falo, beleza, você tem que ir daqui a Chapecó a São Paulo. E você tem várias formas de fazer isso. Você pode ir de avião, que é extremamente rápido, ou você pode ir a pé, caminhando. Você vai chegar lá também, não tem problema, só que talvez você demore muito mais tempo. Então, eu acho que no final do dia, o papel do conselho é isso. Você colocou muito bem, né? É complementar a visão, me mostrar coisas que eu não estou enxergando hoje, para que a gente possa acelerar esse processo. Atalhos. Criar atalhos. Parece ruim essa expressão, né? A gente sempre a mãe sempre dizia, né? Evite esses atalhos, né? Mas é realmente nesse sentido, é entregar uma velocidade maior, entregar uma experiência maior. Cara, isso poupa caixa. Imagina quanto dinheiro que você deixa de gastar por não ficar testando hipótese, né? E vejam bem, é importante, a gente, quanto empresário, tem que testar hipótese todo dia, né? Sim. Mas olha quanto dinheiro você economiza nesse processo, né? Agora, interessante, pensando agora e virando o chapéu para o lado dos nossos colegas que estão nos assistindo, conselheiros. Imagina você, conselheiro, conselheira, que tem uma grande experiência, uma vasta experiência e agora está, então, aconselhando o empresário.
E você está vendo que esse empresário, Douglas, está vendo que esse empresário vai bater com a cabeça no poste. Você vai aconselhar, você vai recomendar, eu já fiz isso, deu errado, muda, sai por aqui, vai por lá. Mas a decisão é dele. É dele. Ele tem que bater a cabeça no poste, ele tem que gerar o aprendizado para ele, por mais que ele tenha te ouvido. Lembrando que quem toma a decisão é o empresário. Então nós precisamos, conselheiros e conselheiras, também ter essa maturidade e essa mudança de mindset, né, de que agora eu estou num papel de aconselhamento. Vou tentar influenciar da melhor forma possível para que ele escute o que eu estou falando. Mas pode ser que ele queira colocar o dedo na tomada e levar o choque, mesmo que você fale que dá choque. Ele não sabe o que é choque, até levar um choque. Né? E eu acho que é importante também nesse processo, né, Marcelo, a gente sempre ser, eu brinco sempre com o meu time lá, né, pessoal, a gente tem que ser conhecido como os chatos da história e nunca como os omissos. Porque não é porque o cara quer botar o dedo na tomada, Douglas, que eu vou dizer... ser considerado chato do que omisso. Você falou tudo. Perfeito, perfeito. Porque é mais cômodo, né, pra gente. Ah, já falei, tá, não quer, beleza. Ou pior, entra numa reunião quieto e sai calado. Cara, então o que você tá fazendo ali? Você devia devolver o Pix, nem cheque mais, né? O Pix da sua remuneração como conselho. Porque se você entrou numa reunião onde você não opinou, você viu algo dando errado e você não usou todo o seu poder de influência, conhecimento para mudar a trajetória daquilo ali, você não está sendo um bom conselheiro. E o próprio bastidor disso, né? Eu gosto dos bastidores, né? E às vezes a gente acha que reunião de conselho é tudo lindo, bate palma, né? História espumante, né? Todo mundo amigo, tudo certo, né? E até pela nossa cultura, assim, né? A gente é um pouco... A gente não é preparado para lidar com situações adversas, né? Porque tudo bem a gente discordar. Inclusive, a gente deve, né? Se num conselho tá todo mundo concordando... Pessoal, né? A gente leva pro pessoal, exato, quando deveria ser o debate da ideia. Exato. Pô, você ganhou de mim naquela ideia, tudo certo. Não é do Marcelo. Aham. E eu acho que esse é o papel, assim, a gente sai esgotado da reunião, mas eu tenho esse sentimento, assim, de que quando é uma reunião um pouco mais acalorada, no sentido de pontos de vistas divergentes, a empresa ganha muito com isso. Ganha muito com isso. E a gente não está muito preparado e a gente precisa deixar esse mimimi um pouco de lado e entender que tudo bem a gente discordar aqui de uma posição e ali fora nós vamos tomar um vinho juntos, a gente vai conversar juntos, tá tudo certo, né? Mas sempre prezando por isso. Nunca pela omissão, né? Se você está enxergando que aquilo, de alguma forma, quando você vai lá nos seus valores, em todo o seu background, eu acho que quem contrata um conselheiro, eu, pelo menos, particularmente, eu contrato muito esse background, né? O que o cara trouxe pra gente? O que ele já foi exposto na vida dele? Meu, se ele tá olhando isso, é porque ele tá enxergando alguma coisa que eu não tô enxergando, né? Então, que nós possamos sempre ter essa cultura de pecar pelo excesso e não pela falta sempre, né? Levar mesmo essa visão pra dentro, né? Me diz uma coisa, voltando, tô indo sempre, vou para frente, volto para trás. Saiu do Itaú, já saiu e virou consultor ou saiu e ainda passou por alguma empresa? Como é que foi essa transição? Porque ela também não é simples. Você deixar o mundo CLT confortável de uma grande instituição e de repente decidir empreender. Como foi isso? Eu brinco sempre, né? E o pessoal que me conhece sabe que eu sou bem brincalhão, né? Hoje em dia a gente tem que cuidar com o que a gente fala na internet, né? Mas eu não sabia fazer nada, eu fui virar consultor aí, né? E foi bem legal, assim, por muito tempo a CLT... Você poderia ter virado um representante financeiro de alguma instituição para vender crédito. Muitos fazem isso, né? Fazem. Ou até trabalhar com investimento, né? Naquela época, né? No século passado, quando isso aconteceu, a gente ainda não era essas casas de investimento não eram tão... financeiros que tem... Não era tão comum como hoje, assim, né? Mas, Marcelo, tinha alguma coisa dentro de mim, assim, que me dizia... você não precisa ter teto. Eu acredito muito que a CLT hoje, ela nos restringe vários talentos. Porque ela sempre te dá um teto, sabe? Você acaba, né, salvo a área de vendas, que tem um pouco mais de comissionamento e tal, né? Mas a área mais administrativa, mais financeira, né? É uma área que ela é meio burocrática, assim, né? Meio triste, né? Tu vai lá, faz aquilo que você tem para fazer, vive debaixo dos pés dos outros. Aquela historinha daqui a pouco, se o empresário que eu estou servindo lá, né? E servindo, me entendam com bons ouvidos, o frango da granja, né? Tá preso ali, exato, aquilo ali... Exato. Cara, e aí eu via que tinha possibilidade de fazer coisas diferentes e o cara mesmo, a gente mostrando, ele executava aquilo de um jeito que eu não era conivente com aquilo. Pensei, não, vou montar alguma coisa para mim. Eu sempre senti um potencialzinho, uma fogueirinha lá dentro, né? E aí, de novo, conectando com a educação, eu acho que hoje, se eu tivesse que escolher uma coisa pela qual ser grato na minha vida, eu só posso ser grato por uma coisa. Eu acho que
Não tem como, porque eu preciso citar pelo menos umas 4, 5, mas minha família, meus filhos, minha esposa, papai do céu, mas eu acho que a educação é o que me tirou da onde que eu estava e me trouxe até aqui. Porque eu consegui conectar essas duas coisas, né? Eu consegui entender que a educação, ela foi o trampolim para eu poder evoluir. E eu sempre fui um eterno inconformado, assim, a primeira consultoria que eu fiz na minha vida, eu lembro até hoje, assim, eu trabalhava a semana inteira no período da tarde para ganhar R$300. Isso em 2011 foi isso, né? E eu pensei, não, mas ainda não é isso que eu quero. O que eu preciso? Educação. Então, vai buscar conhecimento, vai buscar conhecimento. Aí, vai evoluindo. Aí, você encontra um outro desafio. Opa, a solução para isso é educação. Aí, a solução para isso é educação. Então, por isso que vieram tantos cursos, tantos MBAs, e a gente não para com isso, né? E eu acho que esse processo, ele ajuda muito a gente a abrir a visão, ampliar a visão. Então você está com empresa própria desde 2011? 2011. São 7 CNPJs ao total hoje. Que legal. Um empreendedor em série. Conta pra gente um pouco sobre os seus negócios, o que você faz hoje. Até para dar visibilidade, pode falar o nome das empresas, o que você quiser. Legal, legal. Hoje a gente tem um grupo, né, de empresas e as que a gente está mais atuante, a gente trabalha hoje com a Vetor, gestão empresarial. A gente tinha uma dor, né? A gente conversava antes do ramo da consultoria, que a gente chegava no cliente para fazer a análise dos números deles e quando a gente colocava os números na mesa, ele começava a questionar. Ele dizia, não, mas aqui tá errado, esse lançamento não sei o quê, isso aqui não tá certo. Então eu falei, peraí, daqui que eu vou resolver esse negócio, né? Joga para cá que eu vou resolver, né? E aí a gente construiu então uma empresa de BPO financeiro. Então hoje a gente assume o processo de gestão tanto operacional quanto o estratégico da empresa do cara. Então ao invés dele contratar uma equipe para trabalhar no financeiro lá, né, um diretor ou pelo menos um gerente financeiro que vai trabalhar planejamento estratégico, um analista financeiro que vai trabalhar mais conciliação, a parte de tesouraria, vai entregar isso tudo pronto, a gente faz isso, né? Nós temos a parte da consultoria também, onde a gente implanta, né, todo o planejamento estratégico. A gente hoje, eu sou sócio da Zuc Consultoria também, então a gente tem uma empresa que está há 25 anos no mercado, aí já também implantando planejamento estratégico. É o primeiro passo para a gente formar um bom conselho, né, porque aí você traz o conselho para dentro da visão da empresa e não desvirtua muito isso, né. E nós temos a Nemalá agora, que é uma empresa nova. Nemalá em hebraico significa formiguinha. Então a gente vai fazer todo o trabalho de formiguinha do financeiro. A gente desenvolveu um software com inteligência artificial, onde o empresário vai simplesmente soltar a nota fiscal lá dentro e a gente vai fazer todo o processamento, escolha de plano de contas, vai gerar DRE para ele, vai gerar um parecer de um consultor para ele, como se a gente estivesse lá dentro, tudo de forma automatizada com inteligência artificial. E isso vem da onde? De uma imersão que eu tive no Vale do Silício em janeiro agora. Então, prova mais uma vez que a educação é a base de tudo, assim, é o que faz a gente ampliar a visão, né? E aí, fora outras que a gente atua mais ou como conselho só, né? Como conselheiro ou como investidor, né? Tem tem um grupo nós somos uma franquia, né? O franqueador de uma rede de estúdios para educação física, né? Para personal trainer, né? Tem uma empresa do segmento de TV também, então tem bastante coisa aí, tem bastante coisa. Que legal. E aí, o contador de formação, que foi bancário, e aí vira consultor, empresário, em algum momento olha para isso e fala, conselho. Como foi esse olhar para o conselho e a chegada na Board Academy? É engraçado, né? As coisas acontecem na vida da gente, a gente não sabe por quê, né? Por isso que eu acredito muito em energia, em ambiente, em papai do céu, né? Porque às vezes você começa a materializar um pensamento e aí surge uma propaganda no teu Instagram e tu não sabe por quê, né? E de novo, eu acho que a Board Academy ela vem para complementar essa minha missão de vida, né? Eu sempre tive muito claro comigo, assim, eu sempre tive uma pegada muito de olhar para o cliente. E eu brigo muito com o pessoal lá na empresa, né? Brigo no bom sentido, assim, né? Não, mas o nosso processo é só implantar o planejamento estratégico. Não é. O nosso processo é gerar resultado para ele. Se a gente não estiver gerando resultado, a gente não está cumprindo a nossa missão. Então, vai muito além. Não, mas o meu processo é só fazer o lançamento aqui. É o cliente que tem que fazer a parte dele. Não, a gente tem que levar essa luz para ele de alguma forma, né? Então, Marcelo, eu acho que juntando, assim, essa missão de vida, esse propósito de melhorar resultados, essa sede por conhecimento e o que a Board Academy consegue entregar pra gente, eu juntei tudo que eu precisava, né? Então, a fome com a vontade de comer, né? E eu acho que esse processo de se tornar conselheiro, ele vem muito desta missão de vida, de ajudar essas empresas a gerarem mais resultados, né? E a gente, quando
quer uma coisa nova, a gente tem que se capacitar para isso, né? Eu brinco sempre lá, primeiro a gente constrói o problema, depois a solução, né? Então o cara perguntou, você faz? Faço, mas como é que é? Não, a gente faz, né? Depois a gente vai pro Google, vai pro chat GPT para ver o que é esse bicho que o cara me perguntou, né? É bem perfil de consultoria isso, né? Primeiro constrói o problema. Sim, vamos resolver. E depois a gente vai estudar como resolver. Perfeito. Então, eu acho que eu sou muito grato, inclusive, né? Te falei pessoalmente isso, ratifico aqui, eu sou muito grato pela Board Academy, por tudo que vocês conseguiram fazer para minha vida, assim. E é uma mudança realmente, assim, na vida da gente, né? Financeiramente, empresarialmente, porque você começa a ter conexões com pessoas que você não tinha. E o maior ganho com isso é que a tua visão se amplia, né? Eu costumo dizer bastante que a gente, quanto empresário, como ser humano, como pessoa, né? A gente consegue ter uma visão só, né? Aquela visão, a minha visão vai até ali. Se eu não me expor de alguma forma além daquilo, eu nunca vou evoluir. Eu vou ficar parado a vida inteira ali, né? E eu acho que quando você faz parte de um grupo, né, tão seleto como o dos conselheiros aqui da Board, eu consigo enxergar além. Porque vem o Marcelo e me fala, tu já pensou tal coisa? Como assim? Eu nunca tinha pensado. É verdade. Aí vem o João, a Maria, o José, né? Ou se vocês já olharam para isso aqui, olha o que ele conseguiu olhar e eu não percebi, né? Então, acho que esse ganho, ele é intangível, né? A gente consegue evoluir dia após dia, né? Cada grupo, cada WhatsApp que a gente recebe, cada vídeo, cada podcast que a gente assiste, cada board series que a gente participa, tudo faz a gente ampliar a visão. E a única coisa, ao meu ver, que faz com que uma empresa igual, né? Se a gente tivesse uma outra Board Academy do ladinho aqui, e uma dela dá muito resultado e a outra não, eu diria que o porquê disso é a visão do proprietário, do dono, né? Do 01, do empresário, né? E eu acho que esse é o desafio do Douglas, assim, de tentar sempre olhar a visão além do alcance, né? Quem é mais velho vai lembrar dessa, né? Visão além do alcance. Mas tentar olhar um passo para frente. Né? E se a gente não se expor, se a gente não ter atitude, né? A gente falava um pouquinho disso, né? Se a gente não tiver atitude de ir atrás, não vai funcionar, não adianta. Bacana. Hoje, no seu grupo empresarial, você atende vários perfis de empresa, seja de porte como de segmento, né? Você conseguiu, depois de ter a experiência também e se capacitar enquanto conselheiro, você conseguiu olhar para esse seu grupo de clientes e identificar qual deles caberia um conselho, ou você acha que todos eles mereceriam ter um conselho? E como você está trabalhando para que, de uma consultoria, que é o que você presta hoje neles, isso possa, de repente, amanhã se tornar na formação de um conselho e talvez um novo business, que seja formar conselho nas empresas dos meus clientes e assessorá-los e apoiá-los de alguma forma. Uma coisa bem importante da gente entender, até como conselheiro mesmo, né? É o nível de maturidade empresarial, o nível de maturidade de gestão que cada empresa tem, Marcelo. A gente pecou muito assim mesmo, antigamente, por tentar levar algo muito grandioso para uma empresa que não está preparada. E o choque de cultura é muito grande. Então, eu te diria assim que, sim, toda e qualquer empresa precisa. Talvez em níveis diferentes, né? Numa um pouco mais incipiente, um pouquinho mais leve, né? Talvez com reuniões não tão acaloradas ou com até membros de conselho que não tenham um nível tão longe, né? E me ouçam com bons ouvidos, né? Mas que não tenham um nível de conhecimento tão longe do quanto que a empresa está hoje. O vocabulário do conselheiro faz diferença. Total. Porque se eu tentar levar alguma coisa que é muito disruptiva, eu crio bloqueio. Aí, não, sai, esse consultor aí, isso aí não serve para nada, ele nem sabe do que tá falando, nem entende da nossa operação aqui, né? Mas não é isso, é que às vezes tu tá tão à frente do nível de maturidade daquele processo que você quebra, né? Dá uma ruptura ali, né? Tá falando que eu tenho que ser auditado por uma Big Four e eu ainda estou usando um escritório contábil terceirizado. Fazendo DRE em Excel. Interna eu não tenho ainda, né? Exatamente. Então, eu acho que e de novo, assim, eu acredito que casa de ferreiro tem que ter espeto de aço inoxidável, né? Não pode ser espeto de pau. Eu acabei de comentar de uma experiência fantástica que a gente está tendo lançando uma startup agora, e mesmo a empresa não tendo R$1 de faturamento ainda, ela sendo só uma ideia que virou um planejamento estratégico, que já está começando a ser executado, os princípios de governança, os princípios de conselho estão ali. Como eu comentei contigo. Cara, eu liguei para 20 empresários amigos meus e falei, e aí, me dá uma dica, me fala. Então, se tu parar para pensar, é um processo de governança, né? Talvez mais leve, mais tranquilo, mais incipiente, mas não deixa de ser um processo. A gente falava isso também antes da gravação, sobre a escolha dos sócios.
Total. A conversão de funcionários em sócios, né? Como isso é importante quando o empresário tem cometido erros por falta de conhecimento ou de buscar aconselhamento nas pessoas certas. Perfeito, perfeito. É aquela síndrome do super-herói, né? Eu tô desfazendo, não desfazendo uma sociedade, mas saí da operação de uma sociedade recentemente por causa disso, assim, algumas das pessoas, né, eu brinco que é a síndrome de Deus, né? Tipo, se você tá numa mesa em que 7 pessoas estão dizendo que você tá errado e só você acredita que você tá certo, ou você é Deus, né? Ou tem uma chance muito grande de você estar errado, né? E, de novo, assim, o conselho, eu acho que ele serve para isso, para minimizar essa chance de erro, para trazer mais assertividade, né, pro processo, né? Então, e não só com colaborador, com sócio, com colaborador, com todo mundo que está junto contigo nessa mesma jornada, nesse mesmo barco, né? Porque sim, a gente tem uma responsabilidade grande como um empresário, né? Às vezes você tem sobre a tua gestão ali 100, 200, 500 famílias. Então, sim, a decisão que você toma, ela influencia a vida de... Às vezes, se a gente está falando de 500 famílias, você está falando de 1.500, 2.000 pessoas que podem colher as consequências de uma decisão bem tomada ou de uma decisão mal tomada, né? E assim, né, para você construir um império leva 20, 30 anos. Para você destruir ele leva 10 segundos, né? Então, o conselho, ele inclusive minimiza um pouco disso, né? Do risco disso, né? Uma coisa que eu falei rapidamente na introdução, mas a gente não abordou, foi a sua participação no nosso livro, né? Foi a primeira experiência? Acho que mais técnica, sim. Eu tenho um livro digital que foi feito algum tempo atrás, assim, a próprio punho, digamos assim. Então, a esse nível é a primeira experiência, assim. E o que você achou? Como é que foi? Demais, fantástico, né? Demais, assim. Acho que trabalha pra gente um senso de pertencimento muito grande, né? Traz pra gente a validação de um trabalho feito, né? Porque no final do dia todo mundo busca por um pouco de reconhecimento. Né? E essa é uma dica preciosa, a gente também falava disso, né? É uma dica preciosa para a gente enquanto empresário, né? Como que a gente está fazendo esse processo de reconhecimento dos líderes, dos liderados nossos, né? Do nosso nível de liderança e dos seus liderados como consequência, né? Então, foi uma experiência fantástica, assim, de novo, se conectar com pessoas geniais, pessoas que entendem mais do que você. Conhecer a história de outros, né? Conhecer a história de outros, aprender com os erros de outros. De novo, sabe? Mais um degrau que você abriu a tua visão, que você ampliou a tua visão, né? Muitas pessoas que participam aqui conosco, até para o pessoal que está em casa nos assistindo entender, aqui na Board Academy nós temos um ecossistema com várias empresas. E uma delas é a Board Editora, que trabalha com livros e revistas. A nossa revista, a Board Review, e alguns dos nossos livros, dentre eles Os Conselheiros, né? Que traz histórias biográficas dos coautores, contando um pouco do seu relato pessoal e profissional. E o Douglas participou conosco do livro Os Conselheiros, volume 3. Se você quiser conhecer um pouco mais da história dele, além desse podcast, você pode também adquirir esse livro, procurando aí nas nossas redes sociais da Board Academy, certamente você vai encontrar e vai poder adquirir para conhecer não só a história dele, como de outros tantos coautores, homens, mulheres ou conselheiros, conselheiras que escreveram também a sua história. Histórias geniais. E alguns deles, para não dizer todos, né, mas grande parte deles que me falam depois comigo sobre a experiência, eles falam o seguinte: cara, como foi legal, ao escrever, relembrar, reviver histórias que eu mesmo já tinha esquecido. Porque o nosso dia a dia é tão corrido, né, a rotina do dia a dia, e a gente eu acho que o cérebro vai armazenando algumas coisas e você passa a não pensar mais naquilo. Mas quando você para escrever e volta lá atrás, nesse flashback, fala, caramba, é verdade, eu fiz isso, eu passei por isso, eu fiz esse outro negócio. Tem muita gente aqui na Board Academy que vem fazer a formação e eu falo assim, você tem alguma experiência como conselheiro? Não, nunca trabalhei em conselheiro nenhum. Aí eu faço a seguinte pergunta, você nunca participou do conselho do seu condomínio? Você nunca foi representante de classe da escola? Amigos do bairro, na sua igreja, no clube, em qualquer lugar? Eu começo a jogar. Aí a pessoa, putz, é verdade, eu já trabalhei, já fui voluntário numa ONG. Aí o outro, não sei o quê. Eu falei, então, você tem uma experiência, você não estava lembrando, mas coloca no seu currículo isso como conselheiro porque vale. É uma passagem que você teve ali, que você teve que colegiar com outras pessoas, né? Ajudar uma incorporação ou uma ONG, uma empresa do terceiro setor, não importa, com uma experiência como conselheiro. Então, ao fazer esse exercício da escrita,
a gente relembra coisas que o cérebro já tinha guardado lá, armazenado em alguma gavetinha lá que estava guardado. E tem um processo cognitivo por trás disso tudo, né, Marcelo, que é fenomenal, assim, né? É muito comum a gente chegar na empresa para implantar o planejamento estratégico e o cara ter tudo. Tá tudo. Não, a gente tem... política de remuneração tem... Aonde? Tá aqui, na minha cabeça. Não, a gente tem tal coisa... Tem, tá aqui, tá na minha cabeça. Não, mas e o procedimento padrão para execução disso aqui? Não, tá aqui, na minha cabeça, né? Ou tem escrito, mas 20 anos atrás, totalmente desatualizado. Exatamente. Então, esse processo de colocar no papel, ele é libertador, assim, ele é fantástico, porque você, para colocar no papel, tu tem que reprocessar tudo aquilo, você tem que pensar, organizar a mente, né? Então, ele é um processo, inclusive, de aprendizagem gigantesca, né? Edgar Dale fala muito disso, né? Que o processo de aprendizagem, quando ele é ouvindo, você retém 10%. Agora, quando você está executando, quando você está ensinando outra pessoa, aquilo que você retém é infinitamente maior, né? Então, além de, claro, trazer para a gente toda essa parte de propaganda, né, que não deixa de ser uma forma de você expor a tua marca, expor o teu sobrenome ali. Um novo cartão de visitas. Um novo cartão de visitas, ele traz validação técnica. Quando eu chego no meu cliente, eu falo, eu tenho um livro, eu já escrevi um livro, tá aqui, né? Então isso traz uma validação técnica, ele ainda traz toda uma validação, assim, cognitiva de você ir organizando isso, aperfeiçoando, melhorando, organizando a ideia, né? Então é fantástico, é um processo genial. Nós temos um amigo aqui muito próximo da Board Academy, você deve conhecer ele ou já ter ouvido falar dele, Ricardo Dal Bosco. E o Ricardo Dal Bosco, ele é especialista em marca pessoal, né? Ele é mentor de vários executivos e conselheiros, inclusive aqui da Board Academy, o qual nós recomendamos para ajudar os conselheiros e executivos a se posicionarem melhor. Pessoas com uma bagagem, com uma experiência incrível, mas que não se vende bem, não é conhecido do mercado. E o Dal Bosco escreveu um livro recentemente com o título Do Invisível ao Inesquecível. Cara, que título... poderoso que ele trouxe, né? Porque muitas vezes a gente não percebe isso ou não quer perceber, mas nós passamos de forma invisível na vida das pessoas. Eu sou um bom profissional, mas poucas pessoas me conhecem. Como é que eu me torno inesquecível na mente das pessoas? Porque só o inesquecível vai ser lembrado sempre que necessário. Então, toda vez que alguém vier falar comigo, eu preciso melhorar minha marca pessoal, eu preciso melhorar meu posicionamento, meu marketing pessoal. Quem que vai vir à minha mente para recomendar? Ele. Ricardo Dal Bosco. Ele se tornou inesquecível para o Marcelo, a ponto do Marcelo recomendar. Como é que eu, você, Douglas, e vocês que estão nos assistindo, empresários, executivos, conselheiros, podem também gerar essa marca que fique no top of mind, na memória das pessoas que amanhã podem te recomendar, te indicar ou mesmo te contratar? Seja para conselheiro, para consultor, com uma vaga de trabalho, eu não sei. Mas como que a gente fica na mente das pessoas? Eu falo que eu tenho um nome e sobrenome, Marcelo Simonato. Mas existe uma vírgula com mais um sobrenome. Marcelo Simonato, marido da Lídia. Marcelo Simonato do tênis de domingo. Marcelo Simonato da FGV. Marcelo Simonato da empresa X que trabalhou. Todo mundo tem um segundo sobrenome além do nosso sobrenome de nascença. Como é que eu faço esse sobrenome ser um sobrenome que eu quero que ele me lembre, não pelo tênis ou pela academia ou pela FGV, mas como um consultor, como um empresário do serviço tal, ou agora no chapéu de conselheiro. É marca pessoal, tem que investir nisso, tem que trabalhar nisso, nesse posicionamento. E o livro é uma das, não é a única, uma das ferramentas para isso. Perfeito. E na minha mente veio muito forte, Marcelo, uma palavra que é legado, né? Eu acredito muito assim, agora como pai do Davi, como pai do Theo, uma experiência fantástica, enobrecedora, assim. Se vocês têm dúvida de terem filhos, tenham filhos, porque é a experiência mais linda que um ser humano pode passar na face da Terra, assim. E é engraçado que cada dia que passa, você pensa mais nisso, assim, né? O que eu tô fazendo hoje vai construir algo legal pro Davi e pro Theo, né? Então, eu acho que além de tudo isso que você falou, é você perpetuar um pouquinho da tua história, perpetuar um pouquinho daquilo que você quer levar para o teu filho, né, como um valor, como um princípio, né, como um propósito, sabe? Então, eu acho que o livro, o papel da Board Academy como educação, né, eu como conselheiro, eu como consultor, eu acho que no final do dia, assim, o que a gente leva, né, a gente brinca que o que leva é o que a gente deixa, na verdade, assim, né, aqui para eles, né? Porque, cara, a gente vai passar, a gente vai ficar aqui 80, 90 anos, beleza? Uma frase que me disseram um tempo atrás, assim, que me chama muita atenção é isso, né? Que só morre de verdade quem é esquecido. E eu acho que o livro, de novo, né?
a construção de uma empresa forte, de uma empresa sólida, de uma empresa que perpetua 2, 3, 4, 5, 10 gerações, ela está relacionada com isso, com você deixar um legado, né? Indiferente assim de valores monetários que eu digo, né? Indiferente de dinheiro que tem na mesa, mas é você deixar uma família forte, né? Uma segunda, terceira geração que não estão ali só pelo dinheiro, né? E eu acho que o livro ajuda muito nesse processo, né? Toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com um empresário, com interesse de prospectar uma vaga de conselho, talvez. Mas essa, sem dúvida, não é a primeira pergunta. A primeira pergunta é: o que você planeja fazer com a sua empresa no futuro? E esse futuro pode ser 1 ano, 5 anos, 15 anos, 50 anos. Mas qual que é esse plano? E aí eu dou as opções para ele. Você pretende ter um sucessor, um herdeiro, alguém familiar pode assumir essa empresa no seu lugar? Você não tem sucessor ou não tem ninguém em vista, mas você vai trabalhar nessa empresa até morrer? Ou você em algum momento pensa em entrar num conselho para acompanhar um pouco de longe, né? Não na execução do dia a dia, e contratar profissionais para tocar a sua empresa enquanto você está no conselho? Ou você pretende em algum momento preparar essa empresa para ser vendida? Porque não tem outro caminho. Se nenhum desses 3 acontecerem, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer e sua empresa vai fechar. Eu brinco sempre, né? Eu resumo tudo isso que você falou em uma pergunta. Você é um empresário ou é um empresidiário? Porque é bem comum, né? E eu falo por experiência própria, assim, porque eu sou aquele extremamente que não tira centralizador. Férias, aquele que centraliza. Total, assim. E é uma jornada legal, assim, de você conseguir entender que nas tuas mãos você não vai fazer escalar nada. Não adianta. Se for só você sozinho, você nunca vai ganhar em escala, né? E aí é bem comum, né, isso que você falou, né? Ah, não, eu aqui, ó, se eu sair da minha empresa para. A empresa depende de mim. Eu digo, bom, azar o teu, né? Quem nunca vai tirar férias é você, né? E fico com pena do cônjuge, dos filhos, tal, porque se você morrer, o negócio fecha, então. E a nossa região, lá, por exemplo, no sul, né, principalmente a região oeste lá do nosso sul do país, é uma região com valores, né, crenças muito enraigadas nesse sentido, né? Imigração europeia, pós-guerra, passando fome, o pessoal passava fome. E aí, ninguém nunca vai trabalhar tanto quanto eu, né? A gente até brinca, né, que se aposentar, morre, né? Porque a vida do cara é o trabalho, né? Então, é um processo também, a gente tem que entender isso, que a formação de conselho dentro de uma empresa não é uma coisa assim, não, fechou sexta-feira sem conselho, segunda-feira a gente vai abrir, tá tudo certo, agora tem conselho, né? Tem toda uma construção em cima disso, né? Então, eu tenho que entender que eu tenho que ir soltando aos pouquinhos. Existe uma diferença muito grande entre delegar e delargar alguma coisa, são 2 coisas totalmente diferentes, né? Então, eu acho que isso aqui meio que consolida todo o nosso bate-papo, né? Você tem que querer, você tem que estar fundamentado nisso, você tem que ter ferramenta, tem que ter estrutura para que isso aconteça de uma forma natural, né? E você consiga, de fato, aproveitar um pouco daquela riqueza que a gente falava no início do podcast, né? Porque senão daqui a pouco você está lá com a conta cheia e não tem saúde para gastar, né? Ou daqui a pouco o inverso, né? Trabalhou tanto só com as próprias mãos, que você não conseguiu ganhar escala, né? Não tem tempo. E, gente, é libertador. Eu tenho a sócia mais linda do mundo, né? Que é a minha esposa, ela é minha sócia, né? Então, a gente tem 2 contratos sociais, né? Um chamado certidão de casamento e um contrato social de fato, né? E esse meu processo de transição agora, saindo mais da consultoria e entrando para a empresa de software, que é onde que a gente quer colocar a nossa energia agora, foi difícil. Porque ela, por falta de mão de obra e falta de processos bem estruturados, ela estava bem argolada de coisas para fazer, assim, né? E aí ela achou que eu ia vir para dentro da empresa e ia assumir um monte de coisa operacional, né? E eu disse para ela, não, eu não vou cometer esse erro que eu já cometi em várias outras empresas, eu não quero ir para dentro da operação. Porque eu entendo que hoje eu gero muito mais dinheiros estando no estratégico, né? Dentro da empresa de software, Marcelo, eu quero ser remunerado pela minha visão e não mais pelas minhas horas de trabalho, né? A consultoria, ela sempre traz pra gente um segmento fantástico, assim, financeiramente é muito bom, né? A gente conversava no almoço aí de que, cara, a gente ganha para aprender, né? Porque a gente lida com vários segmentos diferentes, a gente passa desde o posto de combustível, a loja que vende calçado, a indústria que faz a camisa, o serviço que faz tal coisa, então a gente aprende muito. Só que eu troco a minha hora por dinheiros, e é 1 para 1, porque é só um Douglas. Então chega uma hora que eu bato no teto.
E eu percebo hoje que numa empresa que eu possa ter escala, né? Então, olha a importância do que a gente está falando, né? Eu estou falando de modelo de negócios, eu estou falando de estrutura de gestão, eu estou falando de processos organizados, tem muita coisa por trás disso, né? Mas eu entendo que nesta empresa eu quero ser remunerado pela minha visão e não mais pelo meu trabalho braçal, né? E eu acho que isso traz pra gente um ganho gigantesco, assim, pra mim como ser humano, pros meus filhos. Cara, hoje o que eu quero é ver o meu filho jogar futsal, cara. Esse dia meu filho fez um golaço na escolinha lá, toda terça e toda quinta, 6 horas da tarde, eu largo tudo, eu quero ver ele jogar futsal, eu quero estar presente, né? Eu acho que eu consigo ganhar tempo de qualidade com eles, com esse processo. E são coisas que se o planejamento estratégico não tivesse estruturado, se esse nível de governança não tivesse estruturado, a gente não teria isso, né? Então, acho que essa é a chavezinha que a gente, quanto empresário, tem que virar para poder aceitar, vamos chamar assim, esse processo, né, de construção do conselho. Né? Bacana, bacana. Bom, estamos chegando a 1 hora de conversa aqui. Certamente ficaríamos aqui mais 1 hora batendo esse papo gostoso. Não vai faltar oportunidade da gente te trazer novamente aqui, ou no nosso Board Series, Board Talks, ou uma das palestras, quem sabe, aqui nos cafés da manhã que a Board Academy faz aqui também no nosso escritório. Mas você não pode ir embora sem uma última pergunta. Eu não combinei nada com você. Você assiste o podcast Os Conselheiros, você já deve ter visto essa pergunta para alguém. Então não vai ser tão única, exclusiva para você. A pergunta é a seguinte. Se o Douglas de hoje pudesse voltar no passado e dar um conselho para aquele Douglas jovem que estava lá com os amigos querendo fazer administração e o Douglas vai na paralela na contabilidade, trabalhando no banco e talvez naquele momento ainda não vislumbrando o seu empresário que é hoje, né? Que conselho o Douglas de hoje poderia dar para aquele jovem Douglas que estava começando a carreira? Eu acho que ele escreveria um livro 2 vezes maior do que a Bíblia, eu acho. Mas, de forma resumida, eu acredito que o que consolida tudo que a gente falou aqui são algumas coisas simples e muito poderosas. Eu diria que família importa. Eu diria que Papai do Céu importa. E eu diria que cultura empresarial importa. E eu diria que pessoas importam. Eu acho que eu resumiria tudo isso, assim. Eu acho que eu acrescentaria que saúde importa também, porque sem saúde, para você ter tempo de qualidade com a família, né? Ter tempo para você como ser humano, né? A gente menospreza muita gente mesmo, né? A gente atende todo mundo o dia inteiro, WhatsApp bombando, 150 mil, né, conversas para responder. E quando foi a última vez que você tirou 5 minutos para você, né? Então, hoje eu vejo que equilíbrio é uma coisa importante, né? Não adianta a gente se matar trabalhando para conquistar dinheiro e você deixar a tua família no caminho, você deixar amigos no caminho, você deixar propósito no caminho, você deixar valores no caminho, né? Então, eu acho que é uma construção, Marcelo, mesmo assim, de você entender que se eu for levar mais para o lado pessoal, família, Deus acima de tudo. Se eu for levar mais para um lado empresarial, que eu acho que é o propósito aqui, inclusive, cultura, pessoas e um bom processo de gestão, né? A gente ouve muito isso assim, mas eu não consigo contratar gente. Não consigo contratar gente. Cara, para mim isso é uma inverdade. Assim, no sentido de que você precisa atrair, você precisa ser sexy, você precisa ter uma empresa desejada, né? Tanto para cliente quanto para colaborador, né? Então, o que a gente está fazendo nesse processo, né? Olhando para pessoas, como consequência você vai ter uma cultura forte, como consequência você vai ter resultado, como consequência você vai ter dinheiro e como consequência você vai ter tempo de qualidade com a tua família aí, né? Para aproveitar um pouquinho disso tudo, né? Passa tão rápido, né? Eu vi uma frase esses dias que o cara falava assim que dias são longos, mas anos são curtos. Então passa tão rápido, né? Por que não aproveitar um pouco isso tudo, né? Muito bem, fantástico. Douglas, mais uma vez eu quero te agradecer pelo seu tempo, disponibilidade por estar aqui conosco no estúdio da Board Academy, podcast Os Conselheiros. Você é de casa, estando em São Paulo, por favor, nos avise, venha nos visitar, tomar um café. A Board Academy é a casa do conselheiro. Então, sinta-se realmente aqui bem acolhido por nós e qualquer necessidade que você tenha, com as empresas que você atende. Marcelo, eu tenho aqui um cliente que está pensando em montar um conselho e eu preciso de indicação de conselheiros, ou eu preciso de algum tipo de suporte. Sabe que pode contar com a gente, né? Esse é o propósito da Board Academy. Formar conselheiros, mas o formar conselheiros é o meio.
porque na verdade o que a gente quer é ajudar o empresário, através dos conselhos e através dos conselheiros que são formados por nós. Perfeito. Da mesma forma, Marcelo, assim, é uma honra estar aqui com vocês. Antes de mais nada, assim, deixar a nossa gratidão mesmo por tudo que vocês fizeram pela minha vida mesmo, assim, vocês mudaram a minha vida, né? Às vezes a gente não tem noção de quanto que a gente influencia a vida das pessoas, né? E eu acho que é o momento da gente também trazer um pouquinho disso, dessa gratidão que a gente tem em relação a vocês, né? E, pessoal, se você tem alguma dúvida ainda em relação a estar aqui com a gente nesse mesmo caminho, eu acredito muito que a gente é a média das pessoas que a gente convive. Né? Sempre, 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 sempre. Então, se você quiser realmente ter uma experiência diferente na tua vida, se você está em dúvida de fazer um curso conosco aqui ou não, vem para cá que eu tenho certeza que vai mudar a tua vida como mudou a nossa. Então, que a gente possa juntos caminhar aí e construir algo maior e ampliar cada vez mais essa nossa visão aí. Obrigado mesmo de coração. Muito obrigado. E a você que nos assistiu hoje aqui nesse podcast Os Conselheiros, quero muito agradecer o privilégio tê-la conosco aqui. No começo eu pedi para você deixar a sua cidade, de onde você estava falando. Se tiver alguma pergunta que você queira fazer também, seja para a Board Academy ou mesmo para o Douglas, pode deixar no chat aí também, depois a nossa equipe vai direcionar aí a sua pergunta. Eu vou pedir para o Douglas também depois deixar aqui por último o contato dele ou da empresa para que quem queira também entrar em contato novamente. Quero novamente muito agradecer a todos vocês. Se você é a primeira vez aqui no nosso podcast, faz a inscrição, clica aí, ativa o sininho para você receber as próximas notificações. Gostou desse episódio aqui do nosso podcast? Compartilhe o link com outros empresários, conselheiros, executivos, né, que possa fazer sentido esse conteúdo. Você vai estar ajudando alguém também a proliferar, então, compartilhando conhecimento com outras pessoas. Mais uma vez, muito obrigado. Douglas, muito obrigado mais uma vez. E nós nos vemos, então, no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.